Acho que agora está gravando, né? Está gravando. Tá. Então, como eu estava falando para vocês, tem que ter muito cuidado no uso de tabelas. Para qualquer coisa na engenharia que tiver tabela, por exemplo, lá em mecânica, quando vocês for trabalhar com centroide, momento de inércia, vai ter tabela também. Tem muitas tabelas na engenharia. Mas uma das coisas mais perigosas que tem é saber consultar corretamente a tabela. Por exemplo, essa tabela aqui que eu mostrei para vocês, ela dá a área acumulada até um determinado ponto Z. E aqui está dizendo, né, a função de menos infinito até Z. Então, ela te dá a probabilidade, né, da área nesse intervalo. Lembra que quando a gente está calculando probabilidade com função densidade, só faz sentido falar em probabilidade com função densidade se eu tiver um intervalo. Não tem probabilidade de um ponto específico. Qual a probabilidade de dar 5? Não tem. Se você quer a probabilidade entre 5 e 5,1, aí você acha. Quando a gente está trabalhando com funções contínuas, não faz sentido aquela abordagem da função discreta, que é calcular a probabilidade num ponto isolado. Não existe probabilidade em ponto isolado, existe um intervalo, né? E essas tabelas sempre vão me dar um intervalo, então eu tenho que saber consultar. Eu estava com esse tipo de tabela aqui, mas se eu mudar, por exemplo, esse outro tipo de tabela aqui, ó, agora ficou mais nítido. Ó. Você vê que o zero está no meio, né? O zero está no meio. Então, qualquer valor de z, por exemplo, essa tabela aqui não tem z negativo. É um tipo de tabela, por não ter z negativo, aí você tem que fazer tipo uma interpretação quando acontecer de ter um z negativo, né? Então, a tabela, você tem que ver qual tabela você está usando. Se é uma dessa, que só tem a parte positiva, ou se é uma tabela tipo essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que tem a parte acumulada, né? Então vamos compartilhar o quadro já da aula de hoje. Então, lembrando aqui para vocês que a gente tem a função densidade de Gauss, né? Função densidade da variável, né, de Gauss, que é dada por essa expressão aí, f de x, né? F de x é 1 sobre sigma, que multiplica a raiz de 2π, que multiplica o exponencial de menos meio, elevado a x menos μ sobre sigma. Nós vimos então que o μ é a média, nós vimos isso na aula passada, e o sigma é o desvio padrão. E nós vimos que esses dois parâmetros caracterizam a distribuição de Gauss ou a distribuição normal. A gente pode dizer que a distribuição normal é dada pelos parâmetros μ e sigma. Tudo bem? Aqui está graficamente a representação desses parâmetros. Tem a média, né? É uma distribuição simétrica, ou seja, 50% da área está acima da média, 50% da área está abaixo da média. Outra característica dessa distribuição é que a média coincide com a moda e a mediana. Então tem o M, M e M. A média, a moda e a mediana são o mesmo valor, é uma função unimodal, né? Então 50% está abaixo, 50% está acima do valor médio. E como eu tinha falado para vocês, eu não consigo calcular a probabilidade em um ponto. Não existe probabilidade em um ponto. Vai sempre ser a probabilidade de um intervalo, né? A probabilidade de um intervalo, que é dada pela integral da função nesse intervalo. Não existe, por exemplo, aqui a probabilidade da P ser igual a B.
né? A probabilidade de P ser igual a B é zero, porque a área embaixo do ponto de um dx infinitesimal é zero. A probabilidade de P ser igual a A também é zero, não vai existir essa probabilidade. O que existe é a probabilidade da função aleatória estar entre A e B. Né? Esse aqui é o P, né? É a probabilidade do A menor que o X, que é menor que o B. Então, quando eu estou trabalhando com variáveis contínuas, eu tenho que integrar a curva em um intervalo para eu obter a probabilidade que eu desejo. É diferente das variáveis discretas, que a gente conseguia achar a probabilidade em um ponto específico. Mas aí, se você quiser achar um ponto específico, você faz um intervalo tão pequeno quanto você queira. Não é verdade? Você pode diminuir esse intervalo aí para um intervalo pequeno. Você vê que as tabelas elas fazem isso de 0 em 0,1, os valores tabelados. Então a gente pode conseguir diminuir esse intervalo AB até um valor que seja do meu interesse particular. Mas, rigorosamente, matematicamente falando, quando eu estou trabalhando com uma variável aleatória contínua, eu tenho que integrar em um intervalo para poder achar o valor da probabilidade. Dúvidas? Não. Então vamos lá. Uma das coisas que é bastante complicada aqui para a maioria das pessoas, essa função de Gauss, como a gente viu, ela é uma função que ela representa uma grande quantidade de fenômenos. Né? É uma função que representa uma grande quantidade de fenômenos, principalmente fenômenos naturais. Então você vai ver a função de Gauss em muitas outras áreas, além da engenharia. Né? Esse aqui é usado na biomedicina, na farmácia, na psicologia. Né? Existe uma série de áreas de conhecimento de fenômenos naturais que podem ser representados pela função de Gauss. E a grande maioria dessas outras áreas não tem muita afinidade com o cálculo integral e com o cálculo diferencial integral. Né? Então, quando você pedir para o cara integrar essa função aqui, ó, ele não vai nem saber onde que começa. Né? Até porque muitas vezes ele não tem cálculo na matriz dele. A gente tem. Né? A gente que está fazendo engenharia, hoje em dia nós temos dois recursos. Nós temos cálculo 1, cálculo 2, e nós temos calculadoras hoje que calculam essa integral. Né? A gente tem calculadora que calcula essa integral, mas a grande maioria não tem, e também antigamente não tinha essas calculadoras. Para contornar esse problema, existe um processo de normalização da curva de Gauss. Né? Ele parametriza essa curva em função de uma variável z. Né? E aí ele tabela essa curva em função dessa variável z, de forma que eu posso resolver a integral acima sem integrar, usando só tabelas. Certo? Então, como que é o processo? É bastante simples. O z vai ser igual a x menos a média. Tudo isso dividido pelo desvio padrão. Né? Vai ser o x menos a média dividido pelo desvio padrão. Aí eu vou achar o valor de z. E com esse valor de z aqui, eu entro em tabelas e consigo achar o que eu estou precisando. Né? Eu vou botar uma tabela lá no Moodle para vocês. No Moodle não, no Ava. Nova.
E com essa ressalva aqui, né? Muito cuidado quando eu estiver usando tabelas. Basicamente, para o Z, existe a tabela Z acumulada, que é essa daqui. Ela vai me dando o valor de Z, ela vai me dando o valor da área entre menos infinito e Z. Ela vai me dando a área entre menos infinito e Z. Onde quer que caia esse Z, o que ela vai fornecer para mim? O valor acumulado da integral entre menos infinito e Z. Essa aqui eu acho mais fácil de usar para os alunos, né? Porque aí você não vai precisar ficar raciocinando a simetria. Mas tem uma função aqui, uma tabela menor, e que também vai te dar o mesmo resultado, que é a tabela Z parcial. Essa tabela Z parcial, ela sempre vai te dar valores positivos. Aí o cara pergunta para mim, quando eu tiver um Z negativo, professor, o que eu faço? Ora, raciocina, trabalha com o módulo dele, porque essa curva aqui ela é simétrica. Se você tem a área de um lado da simetria, você vai ter a área do outro lado. Né? Esse aqui exige um pouco mais de raciocínio, tem que raciocinar a simetria. Mas qualquer uma das tabelas resolve o problema. Eu vou colocar lá no sistema, no AVA, para vocês, uma dessas aqui. Certinho? Tá ok. E aí a gente tem que saber usar a tabela. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Né? É fundamental saber interpretar o problema. Mas isso aí já era fundamental antes, né? Tem expressões que eu coloco assim, mais do que um determinado valor, menos do que um determinado valor, entre tais valores, no máximo tal, no mínimo tal. Cada uma dessas expressões semânticas vai implicar num cálculo matemático equivalente. Eu tenho que saber qual cálculo que eu vou fazer em função da expressão semântica que tiver lá no enunciado do problema. Isso valia antes, continua valendo agora. E a interpretação faz parte da solução do problema. Vamos dar um exemplo aqui, que é o mesmo exemplo que a gente fez aula passada, a gente fez integrando, né? Pegando a calculadora, hoje tem calculadoras aí programáveis, que eu não recebo nenhum centavo de nenhum desses fabricantes, mas que eu recomendo para o aluno de engenharia que está no segundo período fazer esse investimento, eu recomendo. Né? Isso aí vai te dar uma qualidade de vida no curso de engenharia. Né? Isso vai te dar uma qualidade de vida. Porque essas calculadoras elas têm muitos recursos e um deles aqui, por exemplo, calcular integrais definidas. Se bobear, elas começam até a fazer integrais indefinidas, mas as definidas elas fazem. Então, na aula passada, a gente fez um exemplo e calculamos por integração direta. E agora nós vamos fazer o mesmo exemplo usando a tabela. Ok? Então vamos ler o exemplo. Vai ser um exemplo simples, que é para a gente começar. Né? Então aqui, vamos fazer a leitura. Admitindo que uma série de testes realizados com corpos de prova de argamassa para determinar a resistência à compressão da argamassa obedece, ou aqui, obedece ou é representável? Isso aqui ficou repetido. Obedece uma distribuição normal. Distribuição normal, se eu colocasse distribuição de Gauss, seria sinônimo, certo? Então, onde você lê distribuição normal, você pode ler distribuição de Gauss. Aparece muito distribuição normal, aparece também distribuição de Gauss. Mas o fato é que o enunciado do problema está dizendo o seguinte, que essa série de testes pode ser representada pela distribuição normal ou essa série de testes obedece à distribuição normal. E aí ele ainda te dá assim,
com média 6 e desvio padrão 2. Não te deu nem o trabalho de calcular, né? Esse aqui é o Mi, esse aqui é o sigma. Você nem precisou calcular, ele já te deu a média e o desvio padrão. Então, o que que eu tenho em mãos? Uma distribuição normal, com média 6, com desvio padrão 2. Para essa distribuição normal, para essa distribuição de Gauss, ele pergunta qual é a probabilidade da resistência. No caso, a resistência é a variável aleatória. Né? Qual a probabilidade da resistência da argamassa ser inferior a 4? Aí na letra B ele pergunta qual a probabilidade da resistência da argamassa ser superior a 8. E por último, na letra C, ele pergunta qual a probabilidade da resistência. A resistência é a variável aleatória. A resistência é a variável aleatória. Qual a probabilidade da resistência está entre 4 e 8? Ele fez essas três perguntas. Nós resolvemos na aula passada usando a seguinte abordagem. Fizemos a integral de menos infinito até 4 de f de x. Aí achamos a letra A, né? Fizemos a integral de 8 até mais infinito, de 8 até mais infinito de f de x dx. Isso aqui foi a letra B. Essa foi a letra B. A letra A foi a integral de menos infinito até 4. E, finalmente, a integral de 4 até 8. A integral de 4 até 8 de f de x dx era a probabilidade perguntada pela letra C. Né? Então, nós fizemos isso aqui. As letras A, B e C foram resolvidas por integração direta, né? Usando integração direta. Fazendo essa integral, a gente resolveu. Como muita gente tem dificuldade de trabalhar com integral, aí nós vamos usar a tabela. Para usar a tabela, o primeiro passo é calcular a normal Z. Z, como está lá em cima, é dado por x menos mi sobre sigma. Aí vamos agora interpretar, né? Na letra A, ele pergunta qual a probabilidade da resistência ser inferior a 4. Ou seja, ele quer o x em questão aí é x menor que 4, certo? Certo. Então, esse x aí, 4, que eu vou jogar aqui, ó, no lugar do x. Eu já tenho o mi, que é 6, foi dado. Eu já tenho o sigma, que foi dado. Falta descobrir o z. Então, para descobrir o z, na letra A, o x tem que ser 4. Aí o z fica 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 sobre 2 é igual a menos 1. Então, z é menos 1. Então, ele está perguntando agora, na distribuição normal, qual a probabilidade do z ser menor que menos 1. Ou a integral de menos infinito até menos 1, né, de f de z. Que vai ser a mesma coisa que a integral de menos infinito. Opa! Menos infinito até 4, né? De menos infinito até 4, de f de x. Essas duas integrais aqui têm o mesmo valor. Só que essa aqui eu tenho que fazer por integração e essa aqui eu posso usar a tabela.
Com Z igual a menos 1, como é que funciona o uso da tabela? Vamos olhar lá. Então está aqui a tabela. Tabela, distribuição normal padrão, valores negativos. Valores negativos. Foi menos 1, né? Valores negativos. Então eu vou usar a tabela aqui. Prestar atenção aqui que tem o valor negativo, ele começa com menos 3,4. E aí eu quero menos 1. No meu caso aqui, é menos 1,00, certo? Nessa tabela a gente sempre vai trabalhar com dois dígitos significativos. Porque nesse caso aqui, deu 00. Mas pode ser diferente, né? Então Z deu menos 1. Então é menos 1, 0, 0. Então eu vou lá para a tabela. Aí na primeira coluna eu encontro o Z. Aí eu vou nessa linha aqui. Por exemplo, a linha, o Z menos 1 está aqui, achei a linha. Aí eu vou para os dígitos significativos. Aqui, ó, menos 1,09 seria essa primeira coluna. Menos 1,08 seria a segunda coluna. E ele vai diminuindo até menos 1,00. É a última coluna. Então, eu vou pegar a linha que eu achei com a última coluna. Aqui vai estar a probabilidade acumulada. Isso significa que o P de Z menor que menos 1, o P de Z menor que menos 1, é igual a esse valor aqui, ó. 0,1587 ou 15,87%. Então, na tabela, eu vou procurar primeiro a linha do menos 1. E se for menos 1,02, aí seria essa coluna daqui, do 0,02. No meu foi menos 1,000. Então, deu essa última coluna aqui. Cruzando com a linha do menos 1, eu tenho o valor da integral. Tabelado já. Eu tenho o valor da integral tabelado. Sem ter que fazer integral de nada. Aí dá 15,87. Lembrando que quando a gente resolveu isso lá, usando a calculadora integrou para mim, eu coloquei de menos infinito até 4, ela ficou com 15,866, que é a mesma coisa. Né? Se eu for trabalhar com dois dígitos significativos, é o mesmo valor. O de azul foi feito pela tabela. O de azul foi feito pela tabela. E o verde foi feito pela integral. Você vê que dá a mesma coisa. Desde que eu saiba usar a tabela, não tem nenhum problema. Agora, a letra B. Vamos voltar lá para ver qual que é a letra B. Ele pergunta qual que é a probabilidade da resistência, que é a variável, ser superior a 8. Então, o x que vai entrar aqui no cálculo do Z, esse x aqui vai ser 8. Mi e sigma já foram dados. Qual que vai ser o Z agora? O Z vai ser o Z da letra C. Né? O Z da letra C. Vai ser 8 menos 6 sobre 2, que vai dar 1. Positivo agora. Uhum. Então, na letra C, o x lá para achar o Z é 8. Né? É esse 8 que vai entrar aqui. Ó. Então, 8 menos 6 sobre 2 dá 1. Né? Como o problema pede x maior que 8, eu quero a probabilidade de P de Z maior que 1. Aí que vai entrar o lance da interpretação na tabela. A tabela informa para mim, ó, se o Z for igual a 1, vamos destacar aqui. Se o Z for igual a 1,
A tabela, pelo desenho dela, né? Vamos colocar o desenho da tabela aqui. Ó. Olha o que ela me informa. Ela me informa o valor acumulado de menos infinito até z. Ela me informa o valor acumulado de menos infinito até z. Sempre. Então a tabela Então, me professor, tem informa que... isso. Ela está me informando o seguinte, ela está me informando essa área azul. Mas o problema está me perguntando outra coisa. O problema está me perguntando a probabilidade dele ser maior. Né? A probabilidade do x ser maior que 8, que é a mesma coisa que a probabilidade do z ser maior que 1. Sim. Então, o problema está me perguntando essa área verde aqui. Qual que é essa área verde? É isso que o problema está perguntando. Mas a tabela me fornece a área azul. Aí como que eu resolvo? A tabela só me fornece a área azul. E o problema está me perguntando a área verde. Como que eu resolvo? O senhor pega 100% e diminui o valor que o Z, Exatamente. valor de 1 dá. É porque nós vimos lá na aula passada que a área total sobre a curva é 1, ou 100%. Sim, Se ela sim. está me formando a área azul, é só pegar 100%, subtrair da área azul, e eu respondo o que o problema está querendo. Então, é Exato. uma interpretação da tabela. Então, vamos lá para a tabela. Para Z, qual que é a tabela vai me informar qual a probabilidade acumulada, qual a probabilidade acumulada de P de Z ser menor do que 1 positivo. É isso que a tabela me fornece. Aí eu vou aqui, ó, agora a parte positiva. 1, achei a linha do 1. É 1,00. Vai ser a primeira coluna aqui, ó. Não é 1,01, não é 1,02, é 1,00. Então, notem que dá 0,8413. Ou seja, essa área acumulada aqui é 0,8413. E essa área verde vai ser quanto, então? Aqui vai ser 1 menos 0,8413. Que vai dar 1587. 0,1587. Olha, deu a mesma área da outra. Igualzinho. Ah, eu estava esperando, né? Porque foi menos 1 e mais 1, não é É, verdade? é meio que óbvio, né? Ficou assim, bastante esperado. É que você, igual você falou da questão da tabela positiva. Se a gente fosse espelhar a tabela, seria isso mesmo. Exatamente. Então, você pode trabalhar só com a tabela positiva? Pode. Só que tem que tomar um cuidado de considerar a simetria quando eu estiver analisando as coisas. Interpretação, exato. Eu gosto mais dessa tabela aqui para passar para aluno que está vendo a coisa pela primeira vez, nunca viu antes. Eu gosto de passar essa tabela aqui que dá o acumulado. Dá É menos verdade. erro de interpretação. Né? Mas a outra, assim, que é Verdade. uma tabela menor, dá para usar também. Você só tem que lembrar que a probabilidade de dar aqui no meio é 50%, 0,5. Né? Tem que subtrair da área de Verdade. 0. O acumulado, perdão, o acumulado até o meio é 50%. Então, se você estiver trabalhando com meia tabela, você sempre vai ter que descontar o acumulado. É verdade. Então, cuidado com a tabela que está usando. Então, nesse caso aqui, ó, eu achei P de Z menor que 1 é igual a 0,843, 8413. Mas eu não quero isso. Né? Na verdade, isso aqui é o que a tabela fornece. Isso aqui é o que a tabela fornece. E o que eu quero para resolver o meu problema é esse outro valor aqui. Isso aqui é o que o problema pede. O que o problema pede. O que o problema pede? É o valor do z maior que 1.
ou do x maior que 4, que dá 15,87%. Né? Está aqui, tabelado. A gente fez isso aqui por integral, usando a calculadora na aula passada, e achamos aqui, ó, 15,866, que é a mesma coisa. 15,87. Sem nenhuma dificuldade. Né? E agora a letra C? A letra C, ele pede qual a probabilidade do X, né? do número da resistência ficar entre 4 e 8. Entre 4 e 8. Ou seja, o X que vai entrar lá na variável Z, lembrando que Z é igual a X menos μ sobre sigma, né? O Z é X menos μ sobre sigma. Então, quando o X for 4, nós já calculamos que o Z é menos 1, e quando o X for 8, nós já calculamos que o Z é 1. Nesse caso específico aqui, eu já calculei qual a probabilidade dele ficar abaixo de 4 e qual a probabilidade dele ficar acima de 8. Ou seja, qual que é a probabilidade de ficar entre 4 e 8? É só pegar o 100% menos essas duas fatias aqui, que vai dar o miolo. Eu resolvi por integral, né? Mas aqui eu posso resolver por interpretação da curva, certo? Eu já sei o seguinte, olha, acima do mais 1, que equivale o x acima de 8, e abaixo do menos 1, que equivale o x abaixo de 4, tá aqui, ó. P de menos 1 a mais 1 é a mesma coisa, o P de Z, né? Z no intervalo de menos 1 a mais 1 é a mesma coisa que o x no intervalo de 4 até 8. A mesma probabilidade, por isso que eu posso usar a tabela. Essa probabilidade vai ser os 100%, menos as duas outras que eu já calculei. Não precisava nem fazer conta aqui. A interpretação me dá que 100, que é a área sobre a curva toda, menos o 15,87, que é essa fatia que está para a esquerda, menos a fatia que dá para a direita, sobrou esse miolo aqui. O miolo vai ser 68,27%. A gente fez essa integral aí também, colocamos a integral de 4 até 8 da função densidade, né? E achamos, ó, 68,629. Então, praticamente a mesma coisa que a tabela, né? Lembra que a nossa tabela ela tá preparada para considerar dois dígitos após a vírgula, e aqui a minha integral ela fez 3. Então, eu cheguei à conclusão aqui apenas com análise gráfica, né? Mas fazendo por integral também chego no mesmo número. Quem tiver integral é bom fazer para poder Confirmar a resposta. confirmar, né? Coisa, por exemplo, o pessoal de humanas jamais vai conseguir fazer isso, né? Pegar uma... Pois é. Você imagina você pegar um cara de humanas e botar essa integral aqui para ele resolver, né? Fica maluco, fica maluco. Não, ele pira, né? Não, às vezes eu fico assim, gente, o pessoal de humanas é tão burro. Hoje eu fui explicar um negócio para minha irmã, ela demorou 50 anos para entender. Eles pensam diferente da gente, né? Eles sabem coisas que a gente não sabe também, né? Mas só que olha só voltada também para outra assim, área. por exemplo, hoje eu assinei a conta do Spotify Premium, que é para 6 pessoas. Valor total R$ 26,90. Quanto que fica para cada um? R$ 4,50. Ela, sério, fica só isso, Giovana? Usa uma calculadora. Então, usar a calculadora, dar uma tabela, né? A gente tem que ter esse cuidado também, sabe? Tem coisa que a gente não sabe. Então, de repente, por exemplo, me mandar fazer, sei lá, análise química de proteína, eu não sei nem para onde começar. Isso é verdade. Né?
Então, a gente tem essa possibilidade, mas como, olha, a função de Gauss ela é tão importante e ela atinge tantas áreas que por os caras que não sabem resolver integral foi feita a tabela. Porque a função de Gauss ela tem duas características. Ela responde muito bem a fenômenos naturais, né? Ela responde muito bem para fenômenos naturais e ela responde muito bem para fenômenos do tipo que uma variável ela fica oscilando em torno de um valor médio. Na engenharia, a gente tem uma série de problemas naturais e na engenharia a gente tem uma série de problemas de variáveis que ficam oscilando em torno de um valor médio. O exemplo clássico que eu passei para vocês é esse aqui, ó, o teste de resistência de materiais. Quando a gente está usando concreto ou aço, ou os dois juntos, dois parâmetros muito, muito importantes do concreto e do aço chama-se resistência característica. Né? Vou colocar aqui, ó. Exemplos, né? Nós temos aqui, ó, resistência mecânica, de materiais estruturais. Isso aqui é uma área específica dentro da engenharia. Você pode ficar só dentro disso, chama engenharia de materiais. Você pode se especializar só nisso. Né? O fato é que essa resistência mecânica da engenharia dos materiais estruturais, que são aço, madeira, ligas metálicas em geral, o pessoal chama de aço, mas são ligas metálicas, madeira, concreto armado. Isso aí é o seguinte, você faz corpos de prova, né? Corpo de prova que um determinado traço nada mais é do que uma receita, tantos litros d'água, tantos quilos de cimento, tantos quilos de brita, e aí coloca uma pitada de acelerador de pega, uma pitada de retardador, dependendo do que você quer, e aí a gente ensaia isso aqui, né? E vê qual que é a força que vai romper o corpo de prova. Eu faço 100 corpos de prova. Eu vou ensaiar os 100, dá 100 valores diferentes. Mas qual é a característica desses 100 valores? Se eu pegar aqui um valor médio, uma hora ele dá acima, outra hora ele dá abaixo, uma hora ele dá acima, outra hora dá abaixo, uma hora dá acima, outra hora dá abaixo. Né? Isso aqui é um fenômeno natural. Né? Isso aqui é um fenômeno natural. E esse fenômeno natural ele é bem representado pela distribuição de Gauss. É um fenômeno que é bem representado pela distribuição de Gauss. E é uma das coisas que nos interessa muito, em particular aqui na engenharia civil. Nos interessa por quê? Porque a gente decidiu o seguinte, olha, vai ter um valor nessa curva aqui, né, cuja a probabilidade da resistência dar abaixo dele é 2,5%. Ou seja, essa área aqui é 2,5%. E esse valor aqui eu chamo de valor característico do material. Ou seja, eu vou ensaiar um monte de corpo de prova. Vou achar a média, né? Vou achar o desvio padrão, o desvio padrão. Isso aí nós já sabemos calcular desde a primeira avaliação, a gente calcula a média e o desvio padrão. E aí é o seguinte, vai existir uma área sob a curva que a probabilidade de dar acima dela é 2,5% e a probabilidade de dar abaixo é 2,5%. A gente acabou de fazer um aqui que é 15,87, certo? Vai ter um valor de x, vai ter uma distância dessa aqui para o valor médio, vai existir uma distância dessa para o valor médio, que vai me dar o que eu chamo de
resistência característica do material. Então, lá em materiais, quando alguém falar para vocês, olha, o FCK do concreto é 30 MPa, ele está falando o seguinte, a resistência característica do concreto para esse traço que foi feito é de 30 megapascal. Como é uma resistência característica, significa o seguinte, que se eu retirar corpos de prova aleatórios daquele traço, a probabilidade de um desses corpos de prova dar abaixo de 30 MPa, a probabilidade dele dar abaixo de 30 MPa é 2,5%. Isso é o que significa resistência característica. Porque quando a gente ensaia, a gente tem a resistência média e a gente calcula o desvio padrão. E com essas duas informações, eu vou na distribuição de Gauss, né? Aí tem um jeito de achar, por exemplo, essa distância aqui é 2 vezes o desvio padrão. Então, se eu pegar o valor médio menos 2 vezes o desvio padrão, eu vou chegar no valor característico de qualquer material que eu esteja ensaiando. Né? Se eu pegar aqui menos 1 vez o desvio padrão, deu 15,87, né? Nós vimos no exercício anterior. Menos 2 vezes o desvio padrão já cai para 2,5%. Que é uma coisa assim. Isso significa, em termos práticos, que se você tiver numa obra e se está lá, o FCK da obra é 30, aí chega para a concretagem, você tem que ir lá tirar as amostras, corpos de prova. Normalmente são 6 corpos de prova por caminhão betoneira. Ou por 6 metros cúbicos de um corpo de prova para cada metro cúbico de volume de concreto. Aí você tira 6 corpos de prova. Se um deles der abaixo de 30, tem alguma coisa muito errada aí, entendeu? Porque a probabilidade disso acontecer é 2,5%. Né? Se um der abaixo de 30, porque o que vai acontecer é de todos darem acima, né? Porque a probabilidade de dar acima é 97,5%. Então você está com uma probabilidade tranquilão lá, de 97,5%. Se dos 6 quebrar um, foi 16% errado. Não, e outra coisa, assim, a conta não é essa, a conta é o seguinte, a probabilidade daquele ali, de qualquer um dos 6, porque nós estamos trabalhando com variável aleatória, né? Eu vou pegar qualquer um dos 6 aleatoriamente. Sim. Eu não vou dizer que vai ser o primeiro, eu fecho os olhos, meto a mão lá e pego um corpo de prova. Aí, para esse corpo de prova que eu peguei aleatoriamente, qual a probabilidade dele dar abaixo do valor característico? 2,5%. Ou seja, se der abaixo disso, for, pô, cara, aí eu não vou aceitar isso não. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou recusar esse concreto, né? E o problema é que você vai saber disso 7 dias, 14 dias depois que você concretou, né? Então tá prontinho. Isso já aconteceu, já trabalhei em obra que aconteceu isso. Jesus amado. É uma Como é merda. que faz? Quebra e vai de novo? Basicamente, ou faz reforço. Eu estava numa obra que eu estava fiscalizando uma obra, me pediram lá para dar uma ajuda, lá, não vou dizer a cidade nem o lugar, mas é o seguinte, estava fazendo uma faculdade lá, estava ampliando, e aí o cara fez um projeto da faculdade, 6 pavimentos, né? E sei lá que porcaria que os caras fizeram no concreto. Quando eles estavam no segundo pavimento, eles viram que o FCK de lá, até era o FCK baixo, era 25. Coisa fácil de encontrar. Só que lá estavam rodando na obra, né? E aí eles mandaram os corpos de prova aqui para Anápolis. Não, mandaram para Goiânia, minto. Mandaram para Goiânia para fazer os testes. E o que estava acontecendo? Era 25
O FCK, que era o característico, quer dizer, uma coisa é a média menos 2 vezes de desvio padrão. O FCK era 25. E o que aconteceu? Estava dando 16, 17. Aí o Bem abaixo. que faz, né? Estava bem abaixo do característico. Estava bem abaixo do característico. Aí o que faz? Bom, o que faz é o seguinte, teve que reforçar todos os pilares e todas as vigas. O reforço aumentou o valor da obra em R$400 mil. E uma coisa que era para ter 6 pavimentos ficou com 4. Que prejuízo, hein? Sim, o prejuízo foi grande. Porque eu gastei 400 mil a mais para grautear os pilares. Grautear é um processo seguinte. O grout é tipo um super concreto. Ele é bem preto, bem escuro. Eu não sei se já chegaram a Coluna de ver. papéis, né? Você abraça os pilares com outra armadura por fora. E sem falar que o processo é quase que artesanal, né? Você abraça os pilares com a armadura externa e coloca uma forma e põe grout, que é um super concreto, um concreto bem mais caro. Né? A realidade é um concreto com fillers. Vocês vão ver isso aí. É um material mais fino que aumenta a resistência consideravelmente, porém aumenta o preço também consideravelmente. E aí teve que reforçar todas as vigas. Resumindo, a ópera custou 400 mil a mais dos custos, a mais do que tinha sido planejado, né? E cortou 2 pavimentos, era para ficar com 6, ficou com 4. Era para ficar com 6 mais cobertura, ficou com 4 mais cobertura. Porque diminuiu a carga também, né, dos pilares para dar. Pra você ver o que é esse problema de resistência característica. E no cálculo, para vocês verem como o negócio é sério, no cálculo eu não uso a resistência característica, eu uso a resistência de cálculo, que eu vou colocar aqui o VD, que é igual a resistência característica, dividido por um coeficiente de segurança. Né? No caso do concreto, o coeficiente de segurança é 1,4. Ou seja, o cara que está fazendo o cálculo, ele considera que a resistência do concreto, devido a esse monte de besteira que o pessoal faz em obra, mudança de finalidade do edifício, às vezes você faz uma coisa para ser uma faculdade e 8 anos depois ele vira uma academia, tem de tudo, né? Aí, mas mesmo assim, ficar abaixo da resistência característica não dá para trabalhar. É bastante arriscado. Então, a análise da curva de Gauss serve, por exemplo, para resistência característica de todo e qualquer material estrutural. Se eu estiver estudando, se for um material novo, por exemplo, vamos supor que vocês vão para a área de pesquisa, e aí aparece uma. Por exemplo, a gente usa muito steel frame hoje em dia, né? O IPOG mesmo, as salas de aula dele lá daqueles laboratórios lá onde a gente assiste aula, é tudo steel frame. O steel frame é uma estrutura de alumínio que tem placas, vamos dizer assim, de gesso estruturado nas duas extremidades. Né? Tipo drywall? Drywall. Né? O steel frame é o drywall. É o drywall que a gente chama, né? O que é o frame? O frame é aquela estrutura de alumínio que está dentro, que suporta as duas placas estruturadas. Ah, sim. Os americanos usam muito isso desde muito tempo, só que eles fazem frames de madeira. Não sei se você já viu aqueles filmes de casa americana, os caras derrubam casa com marreta, né? Eu assisto construções nos Estados Unidos direto, eu vendo o pessoal fazer casa, eu fico viajando. Porque você já viu que eles levantam a estrutura da casa faz uma estrutura de madeira, paredes, né? Exato. Aquele ali são os frames, só que eles são wood frames, são estruturas, são frames de madeira. E o drywall ele usava antigamente wood frames, né, que era o frame de madeira. Só que hoje a gente usa steel frame, que é ele fala que é de aço, mas é alumínio, é uma liga metálica bem leve. Né? Sim. E
qual que é a resistência dessa liga metálica? É um material novo. Então tem que ir para o laboratório, ensaiar. Para a gente que é da engenharia, que vai dimensionar, que vai usar a coisa, eu me interesso muito em saber qual que é esse valor característico. E eu só obtenho esse valor característico depois de uma série de ensaios. Né? Eu só obtenho esse valor característico depois de uma série de ensaios. Por exemplo, me parece também que o processo de contaminação viral, ele obedece, ele é um fenômeno natural e ele obedece a curva de Gauss. Né? Ele obedece a curva de Gauss. Se a gente for olhar mesmo, que não existe uma única curva de Gauss, né? Porque a curva de Gauss ela vai variar conforme o que mesmo, que eu falei para vocês? O que caracteriza a distribuição normal? O desvio padrão e a média, não é A verdade? média. A média. Se Uhum. eu tenho um desvio padrão muito grande, eu tenho curvas achatadas. Né? Eu tenho curvas achatadas. Se eu tenho, considerando a mesma média, considerando que a média é a mesma, se eu tenho um desvio padrão pequeno, aí o que acontece? O pico da curva é maior. Isso considerando a mesma média. Né? Então, quando a gente fala assim, vamos achatar a curva, o que significa achatar a curva? Significa trabalhar com desvio padrão bem maior. Maior. Agora, o que significa desvio padrão maior do ponto de vista de análise estatística? Vamos lembrar lá do início do curso. O que significa desvio padrão maior? Tem uma variação maior, não? Exatamente, tem uma variação maior. A variação maior significa que eu não estou tendo uma boa compreensão do meu problema, ou ele é um problema que se espalha muito no tempo. Nós vemos recentemente toda essa discussão quando o ministro da Saúde era o Mandetta, era uma discussão que estava muito em voga, que era o tal do quando que acontece o pico. E nós temos que achatar a curva. Não sei se vocês lembram dessa história. Sim, demais. Temos que achatar a curva significa espalhar, aumentar o desvio padrão. Agora, qual é o grande problema lá dele? Por que ele rodou? Estou falando apenas do ponto de vista estatístico, não vou falar do ponto de vista político, que não cabe aqui a gente fazer análise política. Mas do ponto de vista estatístico, porque quando se fala assim, quando que vai acontecer o pico? Eu estou com uma curva que eu não sei o outro lado dela. Eu não sei o outro lado dela. Como eu não sei o outro lado dela, eu fico tentando fazer chutes para o outro lado para ver se eu descubro quando que vai ser esse pico. Mas é uma coisa quase impossível de determinar. Né? Todo mundo que tentou determinar até agora errou. Quando é que o pessoal vai começar a acertar isso? Quando realmente o número de novos casos começar a cair. Ou morte, E o desvio padrão, e a média já caiu, já saiu, né? O pico já foi. Enquanto eu não tiver essas duas informações aqui, deixa eu colocar aqui, cadê perdão. Aqui. Enquanto eu não tiver essas duas informações, que é o desvio padrão e a média, não tem como, é pura adivinhação, né? Aí você faz cenários, quando o cara diz que ele está fazendo um cenário, na realidade, ele está chutando ou imaginando como que vai ser o outro lado dessa curva. Se a gente souber qual que é o outro lado da curva, aí beleza, aí entrou no modelo comportadinho e eu consigo representar. Com corpo de prova é fácil, eu tenho 100 corpos de prova, eu pego os 100 corpos de prova, levo lá para o laboratório, controlado, vou romper os 100, vou anotar a média, vou anotar o desvio padrão, eu já sei onde é o pico. Sem nenhum problema. Agora, com o vírus se espalhando na sociedade, que está se comportando de maneira diferente também, tem que considerar isso também.
a sociedade tem uma série de interações entre pessoas e quando você restringe essas interações, o que acontece? O desvio padrão aumenta. Né? Por isso que existe a tese de que o isolamento achata a curva. Realmente faz sentido. Por quê? Quando você pega as pessoas que fazem interações sociais, né? O número de interações sociais, em tese, ela aumenta o processo de contaminação. Se você restringe isso, você aumenta o desvio padrão, a variação fica grande, aí realmente a curva achata. Se isso é bom ou se isso é ruim, é outra discussão, mas é o que acontece se você restringir. Agora, também aumenta o nível de incerteza. Né? Aumenta o nível de incerteza. A gente vai ter que ver mais tarde o teorema do valor central, que aí que nos dá o valor esperado, que é como a gente vai ver como que esses caras fazem esses chutes para chegar onde que é o pico. Né? Onde que é o pico demanda que a gente trabalhe com o teorema do valor central, que a gente ainda não viu isso, não faz parte ainda do nosso curso. Mas é uma coisinha fácil de ver, a gente mostra. E entende como que a curva de Gauss representa uma série de fenômenos, inclusive esse fenômeno aí que é o processo de contaminação do vírus, que é um processo natural. Natural até que não se interfira com o controle social, etc, etc, etc. Mas o que os caras queriam mesmo era achatar a curva aumentando o desvio padrão, considerando que a quantidade, considerando que todo mundo vai se contaminar mesmo, entendeu? Considerando que a área da curva vai ser 100%. Sim, eles vão retardar, por isso que a curva vai achatar, né? Isso, eu faço a suposição, olha, a área da curva é 100%, ou seja, vai contaminar todo mundo. Aí eu vou, então, já que vai contaminar todo mundo, vamos aumentar o desvio padrão. Porque se aumentar o desvio padrão, eu achato essa curva. Tem gente que já pensa ao contrário. Tem gente que quer encurtar o tempo. Se eu quero encurtar o tempo, vamos jogar todo mundo na rua, contamina todo mundo de uma vez só, morre quem tiver de morrer e sobrevive quem tiver de sobreviver, e aí eu encurto o tempo. Só que nessa hipótese vai acontecer um pico bem maior. De um lado, eu achato a curva e aumento muito o tempo, né, que eu tenho que lidar com o problema. Do outro lado, eu lido com um problema muito grande, mas num intervalo de tempo bem menor. Aí você, como administrador público, você quer o quê? Como que você quer resolver esse problema? Em um tempo muito grande ou em um tempo menor? Cada um tem vantagem, Relaxa, né? cada um tem De desvantagem. todo jeito é ruim. Mas você é o administrador, você tem que decidir. O que você decide? O Com pessoal da certeza com economia, a curva achatada. o pessoal da economia, bolsa de valores, banco, o que for, eles querem um modelo do pico intenso por pouco período de tempo. E aí existe outra turma que é a outra solução. Ambas soluções são válidas, mas cada uma tem vantagem e desvantagem. Dependendo do interesse de quem está analisando, vai ter vantagem e desvantagem. Certinho? Certinho. Mas aqui, ó, bem fácil usar essa tabela. Essa tabela que está aqui na aula de hoje é a tabela que eu vou botar para vocês lá daqui a pouco, lá no AVA. Então, vocês têm que acostumar com o uso dessa tabela, ou então aprender a fazer a integral na calculadora. Para quem tem a calculadora que faz a integral, que eu aconselho a ter. Né? Para quem está no segundo período. Se você já está no sétimo e foi até ali sem ela, aí tudo bem, vai sem ela mesmo. Para quem não tem ainda a calculadora, pode usar os emuladores que tem para celular ou para computador, para você ver como que ela faz diferença. Né? Como que ela faz diferença. Então pode refazer esse exercício tentando
usar a calculadora para ela calcular a integral e aí ficar mudando os limites de integração. Cada exercício você vai ter que ter o sigma, o mi e o x. O x depende de interpretação. Na aula que vem nós vamos fazer resolver uns exercícios para consolidar isso aí. E aqui nós fechamos a matéria do semestre, hoje, agora, nesse instante. Acabou já? A matéria acabou, falta fazer exercício, né? E marcar a prova da N2. Nós já fizemos o teste da N2, falta marcar a prova da N2. A prova da Tá N2 certo. vai ser distribuição de Bernoulli, de Poisson e de Gauss. Vão ser as 3 distribuições. 2 discretas e uma... tem a distribuição exponencial também, contínua. Então vai ser 5 distribuições. A distribuição de Bernoulli e de Poisson, discretas, né? E a distribuição exponencial e de Gauss contínua. São 4, aliás, são 4 distribuições. 2 discretas, 2 contínuas. Aí vai ser a prova. Tem que saber usar a tabela ou então saber usar a integral. Vamos pela tabela. É. Já tá calculado. É mais barato, né? Se é. Mas é um investimento que vale a pena, viu? Não, com certeza. A gente tá começando agora, eles vão usar muito. Para quem está no segundo período, assim, nossa, vale demais. Às vezes você está lá no canteiro de obra, você está com ela assim, não tem computador, não tem notebook, você já está com os programinhas lá no esquema que te atende. É uma diferença muito grande, né? Mas, assim, para quem não tem ela ainda, pode usar os emuladores no celular para ver como que ela funciona. Pode baixar HP Prime. Agora, me parece, alguns alunos andaram me falando que dá uns errinhos. Aí eu já não sei. Vou baixar e vou fazer essas 3. Vou fazer essas 3 E no agora para ver se... computador você pode usar o MATLAB ou o Octave, que eles fazem integração. Eles fazem integração definida, né? Ele resolve integral definida, você pode fazer e comparar. É de graça o aplicativo, né? Tem para celular MATLAB, também. né? Tem Octave, que é gratuito, e o MATLAB é pago, né? Mas são a mesma Então, coisa, a mesma linguagem. Tem para celular, se você tiver memória bastante no seu celular, você pode pôr o Octave lá no seu celular. Que é sei lá, um tanque para matar um mosquito, né? Usar o Octave para resolver isso. Mas resolve. Mata do mesmo jeito. É bem eficiente. Resolver isso aqui com Octave é usar tanque para matar mosquito. Mas, se você quer matar um mosquito e tem o tanque de graça, né? Então usa. Não tá pagando a bala? Bom, por hoje é isso. Eu vou colocar essa aula de hoje, eu vou colocar lá no vídeo. Eu vou colocar o vídeo, vou colocar esse arquivo e vou colocar a tabela. Vai ter as 3 coisas. Certo, dona Paula Cruz? Combinado. Então, um abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Até, boa noite.